Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 11. Mas antes de mais nada, como você está hoje? Espero que você esteja bem, em nome de Jesus. Espero que a boa mão do Senhor esteja levando você e que todas as coisas estejam se encaixando nos devidos lugares. E se hoje for um daqueles dias em que a gente chama de dia mau, que você possa receber do Senhor força para vencer as batalhas, que você se revista da armadura do Senhor para resistir a esse dia mau e também para estar longe, bem longe das ciladas do maligno, porque nós sabemos qual é a vontade dele, não é verdade? É nos paralisar. Então, que nós não venhamos a ceder aos desejos do inimigo das nossas almas, mas que a gente realmente se apegue ao Senhor. E o capítulo de hoje, gente, que é Números capítulo 11, ó Senhor, é um capítulo em que nós vamos ver ao contrário do que vimos no capítulo passado, capítulo 10, uma bênção, todo mundo obedecendo, fazendo exatamente aquilo que Deus mandou. Números capítulo 11, meus queridos, é um capítulo de pecado e consequência de pecado. O povo, se você leu, você sabe do que eu estou falando. Se você não leu, espero que você tenha ouvido o áudio de Números e você sabe do que eu estou falando. O povo murmurou contra Deus e o povo se queixou contra Deus a respeito do quê? Bom, eles foram diante do Senhor para falar que eles estavam comendo a mesma coisa de sempre. O povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. O Senhor ouviu, mas isso deixou irado. Por quê? Será que Deus não gosta de ouvir a oração do seu povo? Claro que Deus gosta. O Senhor ama aqueles que buscam Ele. Foi por isso que Ele criou as festas, os sacrifícios. Por isso que Deus criou o jardim. Na viração do dia estava lá com Adão e Eva. Eu sempre digo para vocês, isto é uma verdade bíblica. Deus quer ter comunhão com o seu povo. Então qual foi o problema? O povo foi falar com Deus e o Senhor se irou. O que acontece é que o povo não foi falar com o Senhor, o povo foi se queixar diante do Senhor, o povo foi murmurar. Eles não levaram diante do Senhor uma oferta, uma petição, um voto, tudo aquilo que a gente tem visto até aqui. O povo foi reclamar diante de Deus, o povo foi ser ingrato. E a ira do Senhor se acendeu, nem mesmo Moisés gostou daquilo. Mas o povo pediu para que Moisés orasse e então o fogo se apagou, o fogo das extremidades do arraial, sim, fogo veio sobre o povo. E então, o povo que estava, o populacho, que é o que aparece no versículo 4, que estava no meio deles, começou a reclamar. Reclamar do quê, gente? Do desejo que eles tinham de comer carne. Aí você vai pensar, mas Rita, eles não saíram do Egito com um monte de carne, aquele monte de sacrifícios que a gente aprendeu e estudou até aqui, não tinha que ter carne, eles não tinham animais. Sim, meus irmãos, eles tinham, e sim, eles podiam fazer carne, eles podiam oferecer uma oferta de comunhão, ali, oferecer oferta ao Senhor e comer com os irmãos, enfim, tinha carne, eles tinham seus próprios animais. Mas esse povo que estava no meio do povo de Israel perguntou, quem nos dará a comer carne? É isso que está no versículo 4. E aí começaram a falar de coisas que eles tinham no Egito. O que é engraçado é que o versículo 5 vai dizer assim que eles comiam de graça. Queridos, se a gente está lendo a palavra do Senhor, a gente sabe que na verdade nada era de graça. Eles eram escravos no Egito. A condição deles era uma condição terrível. Então quando eles dizem aqui, comíamos de graça, essa era a ideia deles, depois eles ficarem um tempo comendo o maná. Sim, o que Deus dava do céu, o que Deus mandava sobre eles, era o maná, era verdade, era como um presente do Senhor. Mas eles tinham carne. Tá bom, Rita, talvez eles não tivessem os pepinos, talvez eles não tivessem tudo isso que os homens aqui reclamaram, mas eles ainda tinham, além de toda a carne que eles tinham lá nos seus animais, eles tinham um pão que descia do céu,
que na verdade também é uma figura de Jesus Cristo, como a gente vê no Novo Testamento. Só que o que acontece? Quando eles vão reclamar diante do Senhor, esses homens, e perguntar, né, quem vai nos dar carne para comer? O que acontece é que Moisés não vai gostar nada daquilo e ele vai falar com o Senhor, porque ele escutou o povo chorar, como diz no versículo 10, né? De tanto ouvir o povo chorar, Moisés então vai falar com Deus. Agora, o que é que Moisés vai falar com Deus? Moisés vai orar e interceder pelo povo? Não, Moisés estava pesado, queridos. Moisés estava cansado de escutar aquela reclamação do povo. E quando ele se achega diante de Deus, Moisés também não é muito respeitoso com Deus, não. Quando a gente lê, a gente percebe que Moisés vai falar com ele e também Moisés, contaminado por aquela reclamação do povo, começa a reclamar também diante de Deus. Tanto é que no versículo 11, ele diz, por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos? E diz, você colocou sobre mim, né? O Senhor colocou sobre mim esta carga. E ele vai dizer para Deus, o Senhor quer que eu pegue eles e leve eles no colo como uma babá até a terra que o Senhor prometeu para eles? E ele ainda vai dizer, porque é diante de mim que eles choram. Eu tenho que aguentar esse choro. E Moisés, então no versículo 15, realmente a gente observa o peso que ele está carregando na alma dele. Ele diz assim para Deus, olha, se o Senhor vai me tratar assim, então me mata de uma vez. Agora, se eu achei favor diante do Senhor, então eu peço que o Senhor não me deixe nessa situação. Claro, é muito fácil a gente julgar Moisés e dizer, poxa vida, Moisés foi usado por Deus para fazer tantas coisas, por que ele está pesado dessa maneira? O que a gente observa aqui é um Moisés um pouquinho amargo, não é verdade? A gente percebe que estava pesado o fardo de ter que aguentar as murmurações do povo, das questões de eles não serem gratos, e qualquer pessoa que já esteve, vamos dizer assim, num cargo de autoridade, sabe que sim, muitas vezes a murmuração e o peso das pessoas sobre os nossos ombros realmente se torna um fardo difícil de carregar. Ao contrário do que nós vimos no capítulo anterior, que Moisés conseguia falar com o Senhor, né, no anterior e no outro também, buscar a Deus, pedir orientação, aqui Moisés estava cansado. Então ele chega e ele diz isso para Deus. E o Senhor, longanimamente, vai responder para ele, tá bom, então reúne para mim 70 homens, a tenda do encontro, eu vou falar com você na frente deles, né, para que eles vejam que eu não estou tirando sua autoridade. Eu vou pegar do Espírito, e aqui aparece no versículo 17 o Espírito com a palavra com a letra maiúscula, exatamente para que fique tranquilo, né, bem fácil para nós compreendermos que esse Espírito é o Espírito Santo de Deus que estava sobre Moisés. Deus não estava pegando o Espírito de Moisés e dividindo, né, gente? Deus estava dividindo do Espírito, da porção do Espírito Santo com essas outras pessoas. Então, também já fica aí a dica, né? Se de repente algum dia você pensou, o Espírito Santo aparece só no Novo Testamento. Não, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas desde o princípio, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós vemos a palavra Espírito. Bom, tá bom. Deus então diz, olha, traz esses 70, eu vou dividir dessa porção do Espírito com estes homens e você não vai ter que levar essa carga sozinho. E aí então, é pedido ao povo que eles se santifiquem e o Senhor vai dizer assim, olha, já que vocês, ele vai falar para o povo, já que vocês disseram, quem é que vai nos dar a comer carne, né, porque a vida era melhor no Egito. Ele fala assim, tudo bem, então eu vou dar carne para vocês. Além de dar o Espírito, né, além de atender ao pedido de Moisés de dar o Espírito para outros homens, para que ele não precise carregar a carga sozinho. Além disso, o Senhor diz, vocês estão pedindo carne? Eu vou dar para vocês carne. Mas não é carne para vocês comerem um dia, versículo 19, 2, 5, 10, 20, carne para o mês inteiro. E no versículo 20 o Senhor vai dizer, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo. Se a gente escuta Deus falando uma coisa dessa, gente, olha, tá bom, vocês querem carne, então eu vou dar carne para vocês até sair pelo seu nariz. Eu acho que é o momento de você parar para pensar, momento de votar. Eu acho que o Senhor já tinha jogado fogo nas bordas do arraial, está descontente com a nossa atitude. É o momento de se arrepender. Só que a gente não vê sinal disso. Na verdade, o Senhor vai dizer no versículo 20, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, porque saímos do Egito. Ou seja, é como se o povo, por causa daquela falta que eles estavam sentindo, reclamassem de tudo que Deus tinha feito até ali.
Deus havia tirado eles do Egito, Deus estava levando eles para uma terra prometida. Observe, gente, eles não estavam tão longe da terra prometida assim. Eles iam chegar, se não tivessem murmurado, eles iam chegar até rápido, não ia demorar 40 anos como demorou. Então aqui eles estavam a caminho. Além do que, com todas as festas que o Senhor havia posto e todas as regras de descanso, eles não iam viver aquela vida de escravos que estavam no Egito. Só que assim, eles estavam passando pelo deserto, é verdade, não estava fácil para eles, mas estavam rumo a algo melhor. E no momento de falta, em que eles sentem a escassez, apesar deles terem carne, eles reclamam e colocam, entre aspas, a perder tudo aquilo que Deus tinha feito até ali. Parece um pouco com a gente, né? E então, Moisés, queridos, versículo 21, vai novamente ser mal educado com Deus. Ele vai falar para Deus a respeito de números. Ele fala assim, olha, nós temos pelo menos 600 mil homens em pé. Ele não está contando as crianças e nem as mulheres. E ele fala assim, e o Senhor vai dizer, né, e tu dizes, eu lhes darei carne e eles a comerão durante um mês inteiro? Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesses o suficiente? Ou seja, realmente, gente, era necessário muita carne. E aí, ele questiona, gente, a capacidade de Deus de prover a carne para o povo. Como se dissesse, então a gente vai ter que matar os nossos próprios animais? Quanto que vai ser suficiente? Quanto que vai ser necessário? E aí o Senhor, que já tinha sido longânimo com ele, vai dar a ele uma resposta mais firme e vai dizer assim, versículo 23, porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? É como se Deus dissesse, Moisés, você não viu tudo que eu fiz até aqui? Você realmente acha que eu perdi o meu poder? Você acha que eu estou mais fraco? Você acha que isso é difícil demais para mim? E aí então, Deus continua, agora mesmo você verá que a minha palavra se cumprirá, né? Você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés então levou essas palavras para o povo, chamou 70 homens, e eles receberam da porção do Espírito. Outros 2 homens no meio do arraial começam a profetizar, porque não tinham ido até a tenda do encontro. O próprio Josué se manifesta dizendo, mas você vai deixar esses 2 aí que estão lá no meio do arraial profetizando, né? Manda eles pararem. E Moisés só responde, você está com ciúmes por mim? Versículo 29. Ou seja, está tudo fora do lugar, gente. Moisés fala, quisera todo mundo profetizasse. Eu acho que Moisés estava realmente no limite aqui. E então, Deus faz aquilo que ele disse que faria. Porque sim, a mão do Senhor não se encurtou. Deus manda as codornizes do mar com um vento. A Bíblia diz no verso 31, então soprou um vento do Senhor. Sabe por quê? Porque até mesmo o vento pertence a Deus. O Senhor sopra onde Ele quer. E sabe o que Ele fez? Ele fez soprar essas codornizes. E numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra, assim foi a quantidade de codornizes que ficou espalhada. Eles podiam sair e pegar e vamos dizer assim, saciar a sua fome. Só que, queridos, Deus não estava atendendo, Deus não estava dando carne de bom grado. Deus estava respondendo a uma oração, a um clamor, a um pedido. Deus estava dando aquilo para que eles realmente enchessem até os sair pelos narizes, porque era fruto da desobediência e da reclamação. E como é que a gente sabe disso? Porque enquanto ainda a carne estava no meio dos seus dentes, diz verso 33, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Então aquele lugar recebeu esse nome, né? Um nome estranho, chamado Kibrot Avtavá, que significa, porque tem um significado, sepulcros da concupiscência, ou a morte dos maus. Sim, houve uma praga, e essa praga foi para ferir aqueles que sentiam vontade das coisas do Egito. Bom, o capítulo acaba aqui, exatamente desta maneira, e depois nós vamos ter mais rebelião no capítulo 12. Mas qual é a meditação para hoje? Queridos, eu vou falar o que Deus fala ao meu coração, né? O que eu medito na palavra, mas você pode deixar nos comentários se algo diferente fala ao seu coração, amém? Eu gosto muito de ouvir quando vocês compartilham. É muito perigoso que nós, assim como um povo, venhamos a olhar para trás quando algo no presente nos falta. E venhamos a desejar que não tivéssemos escolhido caminhar na vontade de Deus.
Porque naquele exato momento em que estamos sentindo saudade de algo do passado, algo que não é do Senhor no caso, a gente vem a se comportar de maneira ingrata com Deus. É muito fácil a gente julgar o povo e dizer, poxa vida, eles tinham animais, por que não foram lá e não mataram, né? Mas o que a gente vê nesse capítulo é simplesmente a humanidade do povo, reclamando daquilo que Deus estava dando. E nesse quesito, eu e você muitas vezes somos culpados. Muitas vezes a gente olha para o futuro e a gente só consegue projetar planos que não envolvem gratidão, mas envolvem somente aquela busca. Parece que a gente passa os nossos dias olhando somente pelo que falta. O que falta? Falta dinheiro, falta o filho, falta o marido, falta o casamento, falta o carro, A gente foca apenas naquilo que falta. E a gente esquece, é bem assim mesmo, a gente esquece aquilo que Deus tem feito diariamente. Além disso, a nossa boca se enche de reclamação. E a gente reclama com as pessoas ao nosso entorno, que no caso o povo reclamou em cima da cabeça de Moisés, né? Mas quantas vezes a gente como esposa também não reclama na cabeça dos maridos além do que devia? E a gente contamina o coração das pessoas que estão ao nosso redor, dos filhos, do marido, ou da esposa, ou da mãe, ou dos irmãos. A gente contamina o nosso ambiente. E essa contaminação gera um fruto. E esse fruto não agrada a Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Eles podiam ter ido diante do Senhor e falado, Pai, né, Senhor, né, eles ainda não se dirigiam a Deus como Pai, mas eles poderiam ter ido diante do Senhor e falar, Senhor, obrigada pelo maná que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós temos vontade de comer carne. Eles poderiam ter levado isso diante do Senhor de maneira diferente. Mas porque o fruto deles foi uma murmuração, o que eles escolheram foi juízo. Começou lá atrás, a hora que o fogo da ira do Senhor se acendeu e começou a comer as beiradas do arraial. Era o momento para eles terem caído de joelhos. E eu não falo isso porque estou julgando eles, mas porque estou aplicando para a minha vida. Quando a gente começa a ver que algumas coisas cheiram o juízo de Deus, você fala, eu reclamei, eu pequei, eu fiz algo que não agrada a Deus, eu abri uma brecha na minha vida, está vindo o juízo. Gente, é o momento do arrependimento. É o momento de parar em oração e falar, Deus, estou fazendo alguma coisa que está desagradando ao Senhor, estou dando legalidade para algum levante do inimigo. É o momento de orar, gente. Naquele momento, o povo devia ter buscado a presença de Deus, mas não fizeram não. Esperaram Deus dar as codornizes. Só que quando Deus deu, o que veio não foi uma resposta de uma oração sincera, foi a resposta da murmuração, ou seja, o juízo. E é por isso que aquelas pessoas que comeram a carne sofreram a praga e caíram naquele lugar. Então eu acho que eu aplicaria para as nossas vidas dizendo que em nome de Jesus, quer estejamos como Moisés, numa posição de autoridade, não sejamos contra Deus, levados pelos nossos sentimentos de achar que Deus não tem poder para fazer aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Se tem algo que a gente acha que é impossível que Deus faça, está na hora de nós revermos nossos conceitos, porque a mão do Senhor não encurtou. Não encurtou no passado e não encurtou agora. Ele faz o que Ele quer e no tempo que Ele sabe que é melhor para nós. E nisso nós podemos descansar. Mas não tem só a ver com a posição de Moisés, de autoridade, de entender que precisa depender do Senhor e que não é responsabilidade dos líderes, né? Não é responsabilidade de Moisés fazer o povo feliz. A responsabilidade dele é interceder diante de Deus e pedir uma direção, como ele estava fazendo até agora. Mas o que vai acontecer? Moisés vai ficar contaminado por aquela murmuração do povo. Vai se achegar diante de Deus também com o coração contaminado. E junto com o povo, junto com o povo vai ver a ira do Senhor se acender. Então fica para nós um momento de meditação em que a gente, com cautela, reavalia quais são as palavras que saem da nossa boca e qual é o sentimento que está dentro do nosso coração. Estamos gratos, estamos intercedendo por aquilo que queremos ou estamos reclamando do que não temos e apenas nos esquecendo de tudo que Deus fez até aqui? Eu acho que essa é a chave da meditação de hoje, que eu sinto que Deus fala ao meu coração. O que Deus fala ao seu coração? Escreve nos comentários, compartilha comigo se Deus falou alguma coisa diferente com você. Deus te abençoe e até o próximo capítulo, se Deus quiser.
E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!